Bem, turma, vamos então à aula de hoje sobre hidrocarbonetos e o petróleo. No livro de vocês, na apostila, essa daqui corresponde às aulas de número 13 e 14, correto? Então vamos aqui primeiro à definição, o que é o petróleo, tá bom? Vou dar uma lida aqui e a gente já discute. O petróleo é um material fóssil, ou seja, ele é originado por meio da decomposição de matéria orgânica durante muito tempo. Oleoso e inflamável, ou seja, pega fogo com facilidade, de alto valor energético, menos denso do que a água. Isso significa que, caso ocorra um vazamento de petróleo, a tendência do petróleo é de ficar sobre a água. Com cheiro característico e coloração que pode variar do incolor até o preto, e isso depende da composição. A composição do petróleo pode variar conforme a fonte. Ele pode ser extraído em terra, onshore, ou abaixo do assoalho do mar, offshore. Então a gente pode encontrar o petróleo no continente ou então sob o mar, beleza? É composto por aproximadamente 90% de hidrocarbonetos. A gente já vai discutir quem são os hidrocarbonetos, quais são suas características, mas a princípio aqui a informação importante é de que a maior parte do petróleo é feita de hidrocarbonetos, sendo o restante formado pelos chamados contaminantes, como compostos contendo enxofre, íons metálicos, oxigênio e nitrogênio. Eu diria que desses aqui, o contaminante mais preocupante é o enxofre. Porque o enxofre, quando é queimado juntamente com o petróleo, ele libera na atmosfera óxidos de enxofre, como por exemplo o dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre é um poluente atmosférico preocupante, porque ele, em contato com a água da chuva, forma ácidos e acarreta então o fenômeno da chuva ácida, tá bom? Por isso, a queima de derivados do petróleo pode contribuir para a formação da chuva ácida em virtude da presença do enxofre. Essas aqui são informações da ANP. A ANP significa Agência Nacional do Petróleo. Bom, como o slide anterior disse, 90% do petróleo é composto por hidrocarbonetos. Então vejamos o que são os hidrocarbonetos. Olha só, hidrocarbonetos são substâncias formadas apenas por átomos dos elementos carbono e hidrogênio. A gente ainda vai discutir bastante os hidrocarbonetos, a sua classificação, nomenclatura, mas essa daqui é a primeira informação que a gente precisa, a definição, ok? Então, hidrocarbonetos possuem apenas átomos de carbono e hidrogênio. São substâncias apolares. Isso significa que eles não se dissolvem em água. Como o petróleo é formado basicamente por hidrocarbonetos, ele também é apolar, portanto, insolúvel em água. Não conduzem corrente elétrica. Essa daqui é uma informação importante. Assim como os derivados do petróleo, beleza? Os hidrocarbonetos, eles não são bons condutores de corrente elétrica. Então a gente sabe, por exemplo, que o plástico é feito a partir de matérias-primas que vêm do petróleo. Bom, por ser formado basicamente por hidrocarbonetos, muitos tipos de plásticos não são bons condutores de corrente elétrica, beleza? Então, plásticos são isolantes de corrente elétrica porque a sua composição é feita de materiais que não são bons condutores. E eles são os compostos mais simples da química orgânica. É com base na estrutura dos hidrocarbonetos que são geradas as outras funções orgânicas que nós vamos estudar mais adiante. Então, hidrocarbonetos constituem o primeiro tipo de composto orgânico que a gente estuda e a partir dele veremos outros. Os hidrocarbonetos são os principais constituintes do petróleo, que é formado a partir da decomposição de matéria orgânica no fundo de mares, lagos e da sedimentação desse material sob altas pressões e temperaturas. Pessoal, para formar o petróleo, então, isso requer um processo que leva muito tempo, beleza? Ou seja, a decomposição de matéria orgânica até que gere o petróleo, isso leva muito tempo, da ordem de milhares ou ainda milhões de anos, o que significa que o petróleo formado por hidrocarbonetos, ele não é um recurso renovável a curto prazo. Então, assim, quando a gente consumir o estoque de petróleo que o planeta tem hoje, e se estima que isso possa acontecer nos próximos 100 anos, a gente não vai ter mais petróleo, não vai ver mais petróleo pelos próximos milhares ou milhões de anos. Então, este aqui é um recurso que pode se esgotar e não será renovado não em tão pouco tempo, ok? Muito bem, agora vamos ver do que se trata o refino do petróleo. Refino do petróleo é o conjunto de processos que visam transformar o óleo cru, o petróleo, em derivados de alto valor comercial, como é o caso do diesel, gasolina, GLP, querosene, entre outros. GLP é uma sigla que significa gás com efeito de petróleo, que é o gás de cozinha. Então, muitos dos combustíveis que a gente usa hoje, o diesel utilizado na maioria dos caminhões, a gasolina utilizada na maioria dos carros e o gás que alimenta a nossa cozinha, o querosene utilizado na aviação civil,
A maioria desses combustíveis aqui, então, são derivados do petróleo, por isso ele tem uma importância muito grande hoje, e isso é um fator preocupante, porque a gente está se tornando, a gente é, na verdade, né? Há alguns anos já muito dependente do petróleo, que é um recurso que vai ter fim. Por isso, a ciência vem buscando outras formas, outras fontes de energia que possam substituir eficientemente o petróleo. O principal método utilizado no refino do petróleo, e lembrando o que é o refino do petróleo, é pegar o petróleo puro e transformá-lo em suas diferentes frações, extrair dele diferentes frações de alto valor comercial, como diesel ou gasolina, tá bom? O principal método utilizado nesse refino é a destilação fracionada. Então a gente tira o petróleo, o óleo cru, do fundo da terra, do fundo do mar, e faz ele passar por um processo de destilação fracionada, e neste processo serão obtidas as frações do petróleo. E a gente tem aqui um esquema que representa como é que acontece essa destilação do petróleo. Este aqui é um processo de destilação fracionada. A destilação fracionada que nós vemos aqui, ela se baseia no seguinte: os componentes da mistura a ser separada devem possuir diferentes temperaturas de ebulição. Então veja como isso acontece. Tem-se aqui um tanque de armazenamento do petróleo, então o petróleo vem lá da sua fonte, lá do fundo do mar, por exemplo, né? E ele chega aqui em um tanque de armazenamento, beleza? Ele passa por uma bomba que o leva até uma fornalha, e nessa fornalha ele será aquecido até que seja todo vaporizado. A intenção aqui, obviamente, não é queimar o petróleo, ok? É apenas vaporizá-lo. Então, o petróleo vai entrar aqui embaixo nessa coluna, chamada torre de fracionamento ou coluna de fracionamento. Ele entra aqui no estado gasoso. Essa torre aqui possui diferentes pratos, veja só, diferentes saídas que se encontram a diferentes temperaturas. E a lógica é a seguinte: conforme as substâncias forem encontrando aqui as suas temperaturas de ebulição, elas vão então passando para o estado líquido. Elas já estão no estado gasoso, na verdade, e aí conforme elas vão encontrando a temperatura na qual ocorre a transição entre o estado gasoso e líquido, elas vão se liquefazendo e vão saindo então em diferentes camadas de acordo com as suas temperaturas de ebulição. Isso acontece da seguinte maneira: as substâncias que possuem maiores temperaturas de fusão e ebulição, elas vão sair nas camadas mais inferiores da torre, enquanto as substâncias que possuem menores temperaturas de fusão e ebulição, ou seja, aquelas que são gases a temperatura ambiente, vão saindo então nas frações, nas partes mais altas dessa torre de fracionamento. A conclusão que a gente tira com isso aqui, fazendo uma análise rápida, basicamente é a seguinte: comparando gasolina e querosene, nós poderíamos afirmar qual dessas duas frações possui maior temperatura de ebulição? É só lembrar que, quanto mais para baixo uma fração é obtida na torre de fracionamento, maior é a sua temperatura de ebulição. Logo, o querosene tem maior temperatura de ebulição que a gasolina e, consequentemente, óleo combustível tem maior temperatura de ebulição que o querosene, óleos lubrificantes, maior temperatura de ebulição que os óleos combustíveis, e a fração que possui maior temperatura de ebulição dentre todas que são obtidas são as frações que a temperatura ambiente são sólidas, a parafina, as frações sólidas que são utilizadas para fazer asfalto, ok? Então essas aqui são as que possuem maior temperatura de ebulição. É isso que está descrito aqui no texto, você pode ler, beleza? Muito bem, então nós temos aqui agora alguns exercícios, são exercícios de sala do livro de vocês, para a gente então trabalhar esses conceitos de hidrocarbonetos e petróleo. Questão de número 1 diz o seguinte: sobre o ouro negro, é uma forma de se referir ao petróleo, devido ao seu grande valor, certo? Foram feitas as seguintes afirmações e nós devemos julgar quais delas são corretas. Primeiro, encontra-se distribuído no planeta de modo uniforme em qualidade e em quantidade. O que você acha dessa afirmação? Na verdade, o petróleo não está distribuído de maneira uniforme. A gente sabe que existem regiões no planeta que são mais abastadas, né, em termos de petróleo, e outras que são menos favorecidas. Então, o petróleo não está igualmente distribuído pelo planeta e nem no tocante à qualidade. Existem fontes de petróleo de maior qualidade e outras de menor qualidade. Então, não há uma distribuição homogênea. 2. Tem como constituintes principais os hidrocarbonetos. Corretíssimo, cerca de 90% do petróleo é formado por hidrocarbonetos. 3. Praticamente não tem utilidade nos dias atuais se não passar por processo de destilação fracionada. Correto, não é comum, não existem mais hoje máquinas que funcionem com o óleo cru, com o petróleo cru. Então a gente precisa pegar o petróleo e o separar em suas frações
por meio da destilação fracionada para que ele tenha utilidade. Então, as afirmações corretas nessa questão são as afirmações 2 e 3, e isso nos leva à resposta, que é a letra E. A próxima questão diz o seguinte: para compreender, a questão do Enem, para compreender o processo de exploração e consumo dos recursos petrolíferos, é fundamental conhecer a gênese e o processo de formação do petróleo descritos no texto abaixo. E ele diz: o petróleo é um combustível fóssil, originado provavelmente de restos de vida aquática acumulados no fundo dos oceanos primitivos e cobertos por sedimentos. O tempo e a pressão do sedimento sobre o material depositado no fundo do mar transformaram esses restos em massas viscosas de coloração negra, denominadas jazidas de petróleo. As informações do texto permitem afirmar que vamos avaliar as alternativas. Letra A. O petróleo é um recurso energético renovável a curto prazo. A gente já pode parar aqui, certo? Assim que consumirmos os recursos que temos hoje de petróleo, eles vão se esgotar e não serão renovados dentro de um curto prazo. Letra B. A exploração do petróleo é realizada apenas em áreas marinhas? Não é verdade. Existem fontes de petróleo, tá bom? Pode-se também extrair o petróleo em diferentes regiões no próprio continente. Letra C. A extração e o aproveitamento do petróleo são atividades não poluentes, dada a sua origem natural. Apesar do petróleo ser formado naturalmente, a extração dele envolve sim impactos ambientais, então a gente não pode falar que não são atividades poluentes. Letra D. O petróleo é um recurso energético distribuído homogeneamente em todas as regiões, independente da sua origem? Obviamente não, como já discutimos, o petróleo não se encontra distribuído de maneira homogênea pelo planeta. Letra E. O petróleo é um recurso não renovável a curto prazo, explorado em áreas continentais de origem marinha ou áreas submarinas. Ok, então essa daqui é a nossa afirmativa correta. Resposta, letra E. A próxima questão diz: Campos de Goytacazes, na região norte do estado do Rio de Janeiro, pode ser considerada a capital nacional do petróleo. A bacia de Campos produz, em média, 900 mil barris por dia de petróleo cru. Isso aqui é uma ironia muito grande, porque o Rio de Janeiro produz muito petróleo e lá o preço da gasolina e dos outros derivados é altíssimo. Incompreensível isso. A operação que permite isolar tanto a gasolina quanto o querosene do petróleo cru é discutimos, já vimos então, que o método adequado utilizado para separar as diferentes frações do petróleo é a destilação, especificamente a destilação fracionada, ok? Mais uma questão. Temos aqui um exemplo de uma torre, uma coluna de fracionamento, você pode ler o texto, e a questão diz: nessa torre, os números de 1 a 4 indicam as seções nas quais as frações do destilado são obtidas. Na tabela a seguir são representadas características de algumas das frações obtidas na destilação fracionada do petróleo. Então, nós temos aqui 4 frações: gasolina, querosene, óleo combustível, óleo lubrificante, e aí temos aqui as quantidades de carbonos que existem em cada uma dessas frações. Logo aqui em seguida, na última coluna, temos a faixa de temperatura de ebulição. Há uma coisa importante para você observar aqui, e que ainda nós vamos discutir mais adiante, que é: quanto mais carbonos existe na cadeia carbônica da substância, maior tende a ser a sua temperatura de ebulição, ok? Então, a fração gasolina é formada por moléculas de pequena cadeia carbônica e, portanto, possui baixa temperatura de ebulição. Enquanto lá na outra extremidade nós temos óleos lubrificantes, que possuem cadeia carbônica superior a 17 e, consequentemente, temperatura de ebulição bem mais elevada. Para a análise da qualidade da destilação, um técnico deve coletar uma amostra de óleo combustível na torre de destilação. Essa amostra deve ser coletada em qual seção? Beleza, então vamos avaliar aqui. Nós temos aqui 4 seções e nós discutimos o seguinte: em uma torre de fracionamento, quanto mais baixa for a posição onde uma fração é extraída, maior é a sua temperatura de ebulição. Então, aqui nós temos a fração com maior temperatura de ebulição, que é o óleo lubrificante. Ele deve sair aqui na parte mais baixa da nossa torre, aqui no ponto 1. Em seguida, o óleo combustível no ponto 2, querosene no ponto 3, e a gasolina, que possui menor temperatura de ebulição, é obtida na parte mais alta da torre, neste exemplo, nesta imagem, portanto, no ponto 4. A questão pergunta sobre o óleo combustível, ele é então o segundo de baixo para cima, ou seja, ele é obtido lá na seção de número 2. Correto, turma? A nossa última questão de hoje: um dos inconvenientes da gasolina com alto teor de enxofre é que, durante sua combustão,
forma-se um poluente atmosférico cuja fórmula química é. Então, na gasolina, assim como nos demais derivados do petróleo, existe um contaminante que é o enxofre. Quando a gasolina ou outro combustível que possui enxofre sofre queima, ele está reagindo com o oxigênio. E o enxofre contido nesse combustível reage também com o oxigênio, dando origem ao poluente atmosférico gás dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre, como nós já discutimos, é um poluente preocupante porque, em contato com a água da chuva ou simplesmente com a umidade do ar, ele pode formar ácidos, como é o caso do ácido sulfúrico, e a presença de ácidos na atmosfera pode causar o fenômeno da chuva ácida. Então, esse aqui é o problema da formação do dióxido de enxofre. Então, ele é o poluente atmosférico que a questão questiona. Beleza, turma?